E aí, pessoal? Já aconteceu com vocês de assistir a um filme e sentir que tem algo muito errado, mas você não consegue colocar em palavras o que é? Aquela sensação estranha que aperta o estômago, um pressentimento de que algo está totalmente fora do lugar, mas a sua cabeça ainda não conseguiu dar nome a esse monstro? Pois é, essa é a porta de entrada para a Mãe. Talvez você tenha odiado esse filme, ou talvez ele tenha te odiado primeiro. Desde os primeiros minutos, o filme te pega e não solta mais, te jogando numa atmosfera de estranheza constante, um mal-estar que não vai embora, só piora a cada cena. Não espere sustos fáceis ou o terror de sempre. O que temos aqui é algo mais profundo, que se instala na sua mente e deixa uma marca. Por enquanto, não vou te dar todas as respostas. O lance é você se identificar com essa sensação. Nosso objetivo é te prender pela emoção, pela curiosidade do que não se explica, e não pela análise fria. Em Mãe, a casa não é só um lugar. Ela é tipo um ser vivo, uma parte da mente da personagem principal. Cada barulhinho, cada sombra, cada cômodo parece respirar e sentir tudo o que acontece lá dentro. A câmera fica quase o tempo todo colado na Jennifer Lawrence. Faz a gente sentir a mesma claustrofobia e a falta total de espaço pessoal. Não tem para onde ir, nem dentro da própria casa. E a trilha sonora quase não existe, é substituída por sons do ambiente e o que parece ser o coração da casa batendo, o que aumenta ainda mais a sensação de que algo está invadindo tudo. A real é que o filme quer que você se sinta sem controle, tão vulnerável quanto a mãe, que tenta proteger o que é dela. É uma experiência que te joga para dentro da tela e te faz sentir o peso dessa invasão. E talvez você tenha sentido isso sem perceber. Mas, espera aí, se a casa é tão dela, por que ninguém impede o que está por vir? A chegada do primeiro casal de estranhos é o ponto onde tudo desanda, onde o equilíbrio que a protagonista tentava manter se quebra de vez. O que começa como uma visita inocente vira rapidinho uma bagunça sem fim, com um desrespeito que só cresce. A dificuldade da mãe em dizer não, em defender o espaço e a paz dela, é de dar agonia. Ela tenta ser legal, compreensiva, mas cada vez que ela cede, abre uma brecha maior para a invasão. E aqui, o filme joga na nossa cara um espelho bem cruel. Quantas vezes na nossa vida a gente aceita invasões silenciosas, deixa as pessoas passarem dos limites, até que a gente perde o controle de tudo. O filme nos confronta com a nossa própria passividade quando o que a gente mais valoriza está sendo destruído. E se o problema nunca foi a casa ou os estranhos, mas algo muito maior que isso? É nesse ponto que a gente começa a ver as coisas de outro jeito. A leitura simbólica de Mãe se revela de um jeito que te pega de surpresa. O criador, que é o Javier Bardem, interpreta, parece ser uma figura que mistura o divino com o artista, sempre querendo ser adorado e buscando inspiração, mas sem enxergar o estrago que ele causa. A mãe, por outro lado, é como se ela fosse algo maior, algo que está sendo constantemente explorado. Ela representa a própria natureza, a criação, a parte mais pura e frágil da existência. E os visitantes, que parecem cada vez mais e consomem tudo, eles são a humanidade, no seu pior, egoístas e destrutivos, sempre querendo mais, nunca satisfeitos. O filme, então, se desenrola como uma história que lembra a Bíblia, mas de um jeito moderno, a criação, a queda e o sacrifício. Mas calma, não é uma aula chata, é como se a gente fosse descobrindo as coisas aos poucos, um segredo que é sussurrado e depois vira um grito, fazendo você sentir o impacto de cada camada de significado. O filme não te dá as respostas de bandeja, ele te convida a sentir e a conectar os pontos. E se você se sentiu super desconfortável assistindo Mãe, saiba que isso não foi um acidente. Foi uma estratégia genial do Aronofsky. A câmera grudada no rosto da protagonista nos força a sentir o que ela sente, a angústia, a claustrofobia. Não tem trilha sonora para te dar um respiro, só uma barulheira crescendo de sons e vozes que te impede de se afastar. O caos não para, ele só aumenta, te puxando para um buraco sem fim. O filme não quer que você se sinta bem, ele quer que você se sinta impotente, sobrecarregado,
tão perdido quanto a mãe, vendo o mundo dela virar pó. É uma experiência que mexe com todos os seus sentidos, feita para te tirar da zona de conforto e te obrigar a encarar as verdades que a gente prefere ignorar. Mas por que ele faz isso com a gente? E tem um detalhe que quase ninguém percebe nesse filme. Aqui vem a parte que pode incomodar, e é aqui que a genialidade e a crueldade de mãe se encontram. O filme não aponta o dedo só para os personagens na tela. Ele vira o espelho direto para você, espectador. Nós também somos os invasores. A gente consome arte, consome pessoas, consome o próprio mundo numa busca sem fim por algo que nunca parece ser o bastante. Essa busca por atenção, por validação, por reconhecimento, faz a gente ignorar limites, esgotar recursos, desrespeitar o que é sagrado. O filme nos coloca de frente com um espelho, e o que a gente vê ali é uma humanidade insaciável, egoísta e, no fim das contas, autodestrutiva. É aqui que o título Mãe vira um soco no estômago. O aviso sobre nós. A destruição que a gente vê na tela não é uma fantasia distante, mas um reflexo ampliado dos nossos próprios jeitos de agir. E quando você acha que já viu tudo, o filme cruza uma linha. E é aqui que o filme te destrói. Não é sobre uma cena violenta para chocar. Não é um susto barato. É um ponto de não retorno. O clímax brutal de um ciclo que se repete para sempre. E que agora, diante dos seus olhos, atinge seu ápice mais doloroso. O sacrifício da mãe não é o fim, mas é a repetição de uma história antiga, ancestral. A criação sempre sendo sacrificada no altar da vaidade, da adoração, do consumo sem limites. É a natureza sendo sugada até a última gota, a arte sendo desfigurada, a vida sendo devorada pela nossa própria fome insaciável. A cena é brutal, porque a verdade que ela mostra é brutal. A destruição é um ciclo vicioso, e a nossa capacidade de se recuperar é sempre desafiada pela nossa teimosia em não aprender com os erros. O filme te deixa com a sensação de que, mesmo com toda a dor, tudo vai começar de novo. E a gente continua assistindo. No fim das contas, o verdadeiro significado de mãe não é tentar decifrar cada detalhe como se fosse um quebra-cabeça com uma única resposta. É sobre a gente reconhecer os padrões destrutivos da nossa própria condição humana. É sobre a relação tóxica entre quem cria e o que é criado, entre a gente e o planeta, entre o nosso ego e a empatia. É sobre como a gente consome, desrespeita e, no fim, destrói aquilo que nos mantém vivos. O filme é um grito de alerta, uma história febril sobre como nossos desejos são insustentáveis e como a vida é frágil. Não é para ser entendido de um jeito tradicional, mas para ser sentido lá no fundo, para fazer a gente pensar de verdade sobre o nosso papel nesse ciclo eterno de criação e destruição. É um aviso claro e direto. Então, depois de tudo isso, a pergunta que fica no ar é: o que você vai fazer com essa sensação? Com esse desconforto que mãe plantou em você? Talvez o verdadeiro terror não seja o que acontece naquela casa, mas a gente perceber que somos nós que continuamos a forçar a entrada, repetindo os mesmos erros, ignorando os mesmos avisos. O filme é um espelho, e o que ele reflete é a nossa responsabilidade coletiva. A questão final, a mais importante de todas, é: o que você vê nesse reflexo? Porque talvez a pergunta não seja se você entendeu o filme, mas se o filme entendeu você. Mas isso foi o que eu vi na minha tela. E você, o que viu na sua? Se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal, comenta, compartilha, me ajuda a bater 1000 inscritos. Muito obrigado, de coração, se cuide e te vejo no próximo vídeo.